Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comedy. Sport Comédia, tudo junto. E o Atlético tá com razão, né, de valorizar o seu goleiro. Vamos ver a bola que vem mais atrás pro Fernandinho, ele prepara, rolou pra dentro da área, chegou no Pablo, ele bateu! Gol! VAR e da marcação do pênalti, ele autoriza, vai pra bola, Marcos Leonardo! Gol! Boa noite, gente. Esporte Comedy na área nesse sabadão, dia 5 de agosto de 2023. Sem mais delongas, eu peço que se inscreva no canal, deixa um like, comenta, compartilha e tamo junto. Vamos falar de Santos 1, Atlético Paranaense 1. Ei, Santos, mesmo em casa o Santos não consegue vencer. Fica realmente uma situação preocupante por causa dos jogos da rodada. O Santos pode acabar nessa 18ª rodada entrando na zona do rebaixamento. O Atlético Paranaense não tinha nada com isso, conseguiu fazer até um jogo bom na Vila Belmiro. Apesar das poucas chances das duas equipes, o Atlético consegue arrancar um empate jogando no estádio do Santos. Mas o Santos tem que ligar o sinal de alerta. O Santos não consegue ganhar, não consegue encaixar, está numa situação perigosa. O Atlético fez o gol com o Pablo e o Santos empatou no pênalti que o Marcos Leonardo bateu e fez 1-1, livrando o Santos da derrota. O Santos não fez um jogo bom. O Atlético Paranaense, apesar das poucas chances que teve, deu mais trabalho para o João Paulo do que o Santos, que chegou pouco no gol do Bento. Então, assim, é uma situação difícil. O Santos precisa reintegrar o Soteldo, volto a dizer isso, porque o Soteldo é o principal jogador do clube, está fazendo falta. Então não é momento de pensar no Paulo Turra, é momento de pensar no elenco. Então acho que o Santos precisa do jogador e o jogador precisa do Santos. Então a hora é essa. E o Santos é maior do que qualquer jogador, efetivamente. Mas voltando ao jogo de hoje, faltou o Santos, apesar de algumas oportunidades no segundo tempo, caprichar mais, tentar ir para cima, buscar o resultado, né? Já o Atlético Paranaense conseguiu ser o time que realmente conseguia impor o ritmo de jogo. Das poucas chances do jogo claras que tiveram, o Atlético Paranaense foi mais efetivo. Tanto que fez o gol com o Pablo numa jogadaça, numa triangulação que o Fernandinho achou o Pablo e a defesa do Santos nada pôde fazer. O pênalti do Santos foi polêmico. Eu acho que o VAR deu o pênalti para o Santos. Só que é um lance que estava em revisão, né? E o Marcos Leonardo bateu e fez. O time do Santos é um time que não conseguiu hoje envolver o adversário. Faltou criação, faltou finalizar mais de fora da área, faltou não dar espaço para os principais jogadores do Atlético Paranaense. O Santos empata num jogo que o Santos tinha obrigação de vencer, de fazer os 3 pontos. O Santos é muito forte jogando na Vila Belmiro, hoje não consegue impor respeito no adversário. Está faltando isso. Então acho que o Santos precisa acordar o quanto antes nesse campeonato para não correr riscos. Vamos falar com o Galvão Bueno? Tudo bem, Galvão? O que você vê em relação a esse Santos que tropeça mais uma vez no Brasileirão? Boa noite. Bem, amigos do Sport Comedy, o Santos não consegue vencer, empata na Vila Belmiro. Santos 1, Atlético Paranaense 1. O Pablo em São Paulo fez o gol do Atlético e Marcos Leonardo de pênalti empatou para o Santos. Resultado preocupante porque o Santos pode entrar na zona da degola e fico pensando o que vai fazer esse time do Santos se o Santos não conseguir reagir. O Santos que vendeu isso, David Washington, obrigado aqui ao meu alto-falante, David Washington, foi vendido para o Chelsea, provavelmente ou para o Mônaco, um dos dois clubes estejam levando o jogador, e aí eu penso o que acontece com essa diretoria do Santos que não consegue segurar jogador. É difícil, multa do exterior, pagamento, o Santos que não consegue se ajustar dentro de campo, e empata com um bom time do Atlético Paranaense,
que faz um bom campeonato. Agora é hora de acordar. Ou acorda agora, ou chora depois. Faltou o Santos ir para cima do adversário, não dar espaço e buscar a vitória. Não fez. O Atlético não tinha nada com isso. Fez um bom jogo, mas também não procurou criar chances claras contra o goleiro João Paulo, que vem salvando o Santos. A defesa do Santos hoje falhou no gol do Atlético Paranaense, evidente. Faltou o Santos criar e faltou o Santos não dar espaço ao adversário. O Atlético consegue um ponto, o Santos perde 2 pontos em casa. Preocupante a situação do Santos, que precisa acordar o quanto antes. Haja coração, não é só contratar. Precisa evidentemente do ídolo Soteldo, que precisa voltar, como você disse. É um jogador que faz a diferença, é um jogador do drible, é um jogador da velocidade, e o Santos precisa dele. Agora o Santos precisa pontuar o quanto antes, porque está numa situação complicada. Eu temo pelo Santos. Ou consegue o resultado, ou vai ser difícil não ser rebaixado. Infelizmente, haja coração. Com certeza, o Santos acorda para a vida, melhora, dá um ritmo de jogo, começa a vencer os jogos, ou vai ficar nessa corda bamba, né? Como você disse. Fica lutando ali na parte de baixo da tabela, dependendo do Marcos Leonardo. Marcos Leonardo sozinho faz diferença. Empatou o jogo, hoje bateu muito bem o pênalti, mas ele sozinho não faz milagre. E o Santos precisa, evidentemente, do Soteldo, junto com esses reforços, os jogadores se unirem para tirar o Santos dessa situação. Vamos ver o que é que acontece. Apesar disso, o Santos não fez um jogo bom. Tá devendo ainda, hein? Empata com esse Atlético Paranaense que tá bem no campeonato, mas precisa acordar porque para não ser tarde. A gente comenta aí o que pode acontecer para o Santos sair dessa situação. Contratar jogadores está contratando, mas precisa do Soteldo. Minha visão. Deixa um like, comenta e tamo junto.